Boa noite, meus queridos alunos, tudo bem? Nós vamos começar hoje os crimes contra a honra. A você, meu aluno do 5º semestre do Direito da FAECA, Dom Bosco, muito bem-vindo. Vou gravar esse vídeo aqui, daqui a pouco eu vou soltar na plataforma da faculdade, nesses crimes contra a honra. Peço gentileza dos senhores não divulgarem esse material. Esse material ele é exclusivo dos alunos da FAECA, Dom Bosco, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje os crimes contra a honra. São muitos conceitos que os senhores vão anotar, tá bom? E aí nós não vamos perder tempo, já vamos direto ao assunto. Diga aos alunos que perderam as primeiras aulas que eu vou lançar um vídeo sobre as primeiras aulas. Os senhores não vão ficar sem ter esse conteúdo, tá bom? Mas hoje nós vamos avançar na disciplina e nós vamos trabalhar os crimes contra a honra. Beleza, turma? São 3 crimes que nós vamos trabalhar: a calúnia, a difamação e a injúria. Turma, a primeira coisa que vocês vão aprender é saber diferenciar honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva são seus aspectos morais perante a sociedade. Como a sociedade te enxerga, a sua imagem pública. A honra objetiva ela é atacada por 2 tipos de delito: a calúnia e a difamação, que nós vamos aprender logo mais que a calúnia e a difamação é a narrativa de um comportamento que vai te deixar mal perante a sociedade, seja ele criminoso ou não, mas ele vai ferir a sua honra perante a sociedade. E de outro lado, a sua honra subjetiva. A honra subjetiva, pessoal, é os seus atributos para você mesmo, como você se concebe. E a honra subjetiva ela é atacada por um delito chamado injúria. A injúria ela é um xingamento, né? E nós sabemos que quanto mais verdadeiro é o xingamento, mais ela nos ofende, mais ela nos ataca. Então a injúria é um ataque, é uma ofensa, é um xingamento, é um apelido, tá bom? Então a gente vai... primeira diferenciação, honra objetiva e honra subjetiva. E agora a gente vai entrar no delito de calúnia, tá bom? Olha lá o artigo 138 que ele diz assim: caluniar imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Olha só, a calúnia ela é uma mentira a respeito de um crime que você não praticou, ou se esse crime de fato foi praticado, não foi você quem praticou esse delito. Ok? Então lá na introdução no material de vocês, vocês vão notar o seguinte, ó. A honra é um bem inviolável. Todavia, a sua punição depende de autorização do ofendido. Eu estou falando isso, senhores, antes de entrar no delito de calúnia em si, porque os crimes contra a honra, eles são de iniciativa privada, ou seja, cabe à vítima entrar com uma ação, procurar um advogado e entrar com uma ação contra o seu ofensor. E ela tem um prazo para fazer isso. Se ela não fizer, ela perde o direito de queixa, tá? Extinção da punibilidade. Por que isso? Porque às vezes você mexer com alguém que te ofendeu, que lidou com a sua honra, será pior do que você levar um processo adiante. Então não é o Ministério Público o dono da ação penal, e sim a própria vítima. Claro que lá na frente também nós vamos falar das exceções. Quando é que essa ação contra a honra, ela se torna pública. Tudo bem? Então vamos retomar agora a calúnia. E eu dizer para vocês que a calúnia, ela é uma mentira. A calúnia é uma falsa história de um crime. Seja um crime que não ocorreu, seja um crime que ocorreu, mas que estão imputando a você aquele crime. Ou seja, a calúnia ela é uma mentira. Mas não é uma mentira qualquer. É uma mentira sobre um crime. Tudo bem? Então, começando aí no material, vocês vão ter a anotação do que é honra objetiva. Eu já falei para vocês, mas vocês vão tomar nota. E honra objetiva é a sua reputação perante terceiros. Reputação perante terceiros. Tudo bem? Legal? Agora, quais são as condutas da calúnia? As condutas da calúnia, turma, são 2. Eu marquei aí no material a primeira figura chamada imputando-lhe falsamente fato definido contra crime. Ou seja, é necessário uma narrativa. A calúnia é uma narrativa. A calúnia ela é uma história. Ela tem um sujeito, ela tem um objeto, ela tem um verbo. Então é assim, ó. Eu chegar em praça pública e falar: fulano de tal furtou algo de Beltrano.
eu sabendo que essa história ela é mentirosa. Eu estou falando que fulano furtou, estou mentindo. Eu não estou falando que o fulano traiu a esposa, porque trair a esposa não é crime. É uma imoralidade, mas não é crime. Agora, quando eu falo que alguém furtou, que alguém bateu, alguém espancou, alguém ameaçou, e essa minha história ela é falsa, estamos diante da calúnia. Então a calúnia não é simplesmente eu chegar para alguém e falar, ladrão, estou xingando essa pessoa, isso aí é injúria. A calúnia, ela requer uma historinha. Fulano, no dia tal, em tal local, praticou tal conduta. Uma historinha de um falso crime. Isso é o delito de calúnia. Entenderam, senhores? Bom, então vocês vão anotar aí na primeira conduta, que é imputando-lhe falsamente fato definido como crime, vocês vão escrever que é necessário uma narrativa, um sujeito, um objeto e um verbo. Um fato sabendo ser falso. Acusações genéricas, ele é um ladrão, ele rouba, não configura calúnia. Isso pode configurar um outro delito, talvez de difamação, nós vamos falar daqui para frente. Mas a calúnia, ela é um fato definido. Estou contando uma história que não aconteceu. Maneiro? Bacana? Olha a letra B, que diz, sabendo ser falsa a imputação, a propala ou a divulga. Aí aqui a letra B, ela não diz respeito ao cara que criou a história. O cara, na verdade, isso aqui é o verdadeiro papagaio de pirata. É o cara que ele sabe que uma história ela é falsa, ele ouviu essa história, não foi ele o criador, mas ele mesmo assim, sabendo ser falsa essa história, ele passa ela adiante. Então é o fofoqueiro que conta uma história de um falso crime adiante. Tudo bem? Qual é a curiosidade nessa figura aí? Essa figura, como o próprio texto traz, na expressão sabendo falsa a imputação. Então ela exige que o reprodutor, que esse fofoqueiro, na verdade, ele haja com dolo direto. Ou seja, ele precisa saber que a história é falsa. Se ele acha que a história é falsa, ele suspeita ser falsa, ele está agindo com dolo eventual. O dolo eventual não cabe para a figura do fofoqueiro. O dolo eventual cabe na primeira figura, aquele que difama, o que cria uma história. Tá? Mas agora, para essa segunda figura, existe o dolo direto. Se alguém me conta uma história de um falso crime praticado por alguém, e eu não sei se essa história é falsa ou não, mas eu assumo o risco de ser e passo ela para frente, o delito não é calúnia. O delito vai ser difamação. Para essa segunda figura aqui. Agora, se eu sou o criador da história, aí eu respondo por calúnia. Legal, turma? Bem específico, né? Tem muita coisinha nesse delito aí. E o próximo tópico é quem pode ser o sujeito passivo do crime. Quem é o sujeito passivo? Aquele que vai receber a conduta, aquele que vai ser caluniado. E quem é que pode ser caluniado segundo o Código Penal? Senhores, nós temos 3 vítimas previstas no Código Penal. A primeira delas é o óbvio, qualquer pessoa pode ser caluniada. Ainda que essa pessoa tenha a sua honra, digamos, a sua honra desmerecida, ou que ela seja um desonrado. Então, por exemplo, é possível que eu venha a caluniar um ladrão. Uma pessoa que ele é um ladrão contumaz. E certo dia eu crio uma falsa história sobre aquele ladrão. Digo que ele também invadiu a minha residência para furtar. Ora, se foi uma mentira, estou praticando calúnia. Ainda que esse ladrão seja um ladrão contumaz e uma pessoa desonrada, como diz a doutrina. Não importa. Mesmo assim, ele pode ser vítima de uma calúnia. Tudo bem? A segunda figura é a pessoa jurídica. A lei fala que a pessoa jurídica ela pode ser vítima de calúnia. Mas quando, turma? Agora vocês vão pensar. Que tipo de crime a pessoa jurídica pode praticar? Ela só pode praticar crimes ambientais. Outros crimes a pessoa jurídica não se pratica. Não é possível pensar em crimes outros por pessoa jurídica, um homicídio praticado por uma pessoa jurídica, isso é fora de cogitação. Agora, crimes ambientais é plenamente possível. Se é possível a pessoa jurídica praticar crimes ambientais, então é possível que eu venha a caluniar
uma pessoa jurídica por um falso crime. Por exemplo, eu digo que determinado posto de combustível venha lançar os seus dejetos no rio. E isso é um crime ambiental. Se essa história que eu estou contando, a empresa tal, em determinado dia, lançou os seus dejetos no rio tal, essa história é mentirosa? Então eu estou praticando calúnia contra a pessoa jurídica. Agora, uma vez eu fui consultado para a seguinte situação. Estão colocando na internet que a minha empresa ela venha burlar a receita e ela não paga seus impostos. Quem falou isso praticou calúnia, turma? Não, porque uma pessoa jurídica não pratica crimes tributários. O máximo que ela vai responder é um outro delito, que é a difamação. E nesse momento vocês estão se perguntando qual de fato, então, a diferença entre difamar e caluniar. Ó, galera, calúnia é um falso crime. A difamação é qualquer conduta que venha a macular a sua imagem perante terceiros, sendo crime ou não. Tudo bem? E a injúria é uma ofensa, um xingamento. Legal? Mas a gente vai aprofundar. Calma aí. Vamos continuar, turma. Sobre quem pode ser sujeito passivo, a terceira possibilidade são os mortos. Os mortos podem ser vítimas de calúnia. Claro que é a família que vai tomar conta do processo, mas é possível caluniar os mortos. Tudo bem? Legal, né? Agora vamos falar da consumação. Quando é que o crime de calúnia ele está consumado, turma? Olha que interessante. A doutrina pontua a calúnia como um crime formal, ou seja, ela descreve a conduta, ela descreve o resultado da calúnia. Calúnia seria imputar um falso crime. O resultado seria as pessoas tomarem conhecimento desse falso crime e ofender a honra da vítima, ainda que a vítima não sinta sua honra ofendida, ainda que ela não ligue para o que aconteceu, além que ela deixe para lá, ela não vai dar vazão à fofoca de terceiros. O fato da difamação chegar no ouvido de terceiras pessoas, o delito já está consumado. Ainda que a vítima não saiba que está sendo caluniada, se terceiros ficarem sabendo que a vítima foi caluniada, o crime já está consumado. Legal, turma? Então, o que vocês vão anotar? A consumação, vocês vão anotar assim, ó. É um crime formal em que dispensa o conhecimento da vítima a respeito da calúnia. A consumação, portanto, se dá quando terceiros tomam conhecimento da falsa imputação do crime. Entendeu, turma? Maravilha? Mas o crime é de ação penal privada. Como é que então a vítima vai procurar responsabilizar o seu caluniador se ela não ficar sabendo? Bom, se ela não ficar sabendo, ela não vai abrir um processo. Mas o crime já está consumado. E a partir do momento em que ela ficar sabendo da calúnia, aí ela vai tomar as providências. Tudo bem? Tudo bem? Depois eu vou fazer uma perguntinha de processo penal. E aí, não prescreve ou não decai? Qual a diferença final entre prescrição e decadência? Não é? Mas isso é uma questão de processo penal. Vou deixar por enquanto os senhores apenas fritando aí. Tudo bem? Agora vamos lá. Admite-se tentativa, turma. O crime de calúnia é possível ser pensado em sua forma tentada? A resposta é positiva. Sim, é possível. Como, turma? Quando eu vou contar, por exemplo, nos aplicativos de WhatsApp, eu vou contar uma falsa história sobre uma pessoa. Então eu vou dizer que algum aluno aí da Unirp, uma pessoa certa, fulano de tal, furtou os meus bens enquanto eu estava no intervalo. Contei, é mentira, eu estou contando um falso crime, eu estou caluniando. Ponto, escrevo a mensagem. Vou enviar para o grupo de professores, por exemplo. Essa mensagem não chega no grupo dos professores. Se ela não chega no grupo dos professores, senhores, eu estou no plano da tentativa. Eu tentei caluniar, mas eu não consegui, por circunstâncias alheias à minha vontade. E as circunstâncias foram, a mensagem não chegou no destinatário. Lembrando, o destinatário da calúnia não é a vítima. O destinatário da calúnia
são os terceiros que vão tomar conhecimento desse falso crime. Maravilha? Maravilha. Bom, agora para caminhar para o encerramento da calúnia, nós temos uma situação chamada exceção da verdade. E o que é exceção da verdade? Olha, a bem da verdade, a exceção da verdade, ela é uma forma de defesa indireta do caluniador. Como assim? Como é que funciona? Funciona assim. Eu cheguei no grupo dos professores e soltei a mensagem de que o aluno fulano de tal se apropriou dos bens que estavam em minha bolsa quando de um intervalo entre aulas. Soltei no grupo. O aluno ficou sabendo. Ele mandou uma queixa-crime na minha cabeça falando, me acusando de calúnia por ter acusado ele indevidamente do delito. Antes que eu responda, eu abro uma exceção, nem entro no mérito, eu abro uma exceção da verdade e falo para o meritíssimo juiz: Excelência, antes que o senhor julgue o mérito, é uma questão aí, é uma exceção, é um incidente, eu vou provar que eu não estou caluniando, eu vou provar que eu estou falando a verdade. E mostro prontamente para o juiz uma imagem de câmeras que estavam escondido e que efetivamente provaram que eu estou falando a verdade. E se a calúnia é um falso, é uma narrativa de um falso crime, demonstrando que esse crime efetivamente ocorreu, acabou a calúnia. Fato atípico. Eu estou narrando um crime que verdadeiramente ocorreu. E se eu estou narrando um crime que verdadeiramente ocorreu, eu não respondo por calúnia. Legal isso? Muito legal. Então vocês vão colocar aqui na exceção da verdade. Escrevam assim, ó. Do que se trata, né, a exceção da verdade? Trata-se de um incidente processual em que o caluniador poderá provar que está falando a verdade. E aí ele deixa de responder o delito de calúnia. Tudo bem, meninos? Entenderam? Vocês vão anotar só isso. É simples. E agora nós vamos encerrar a calúnia. E daqui no próximo vídeo nós vamos entrar na difamação. Valeu? Até lá!